todos façam parte disso, né? É que todos o recebam, mas a gente sabe que nem todos o querem. Mas nós que queremos estamos aqui e estamos fazendo a nossa parte. Mesmo que nas nossas dificuldades, nas nossas limitações, nas nossas imperfeições, o Senhor, Ele conhece. E Ele trabalha exatamente naquilo que nós precisamos, né? Então, por mais que você tenha pensado assim, Senhor, mas eu não sei falar, eu não conheço muito da Tua palavra. Senhor, eu não sei muitas vezes como orar, eu não sei muitas vezes como evangelizar. Bate essas inseguranças, né? Mas o Senhor, Ele exatamente por conhecer, Ele quer falar com você essa noite. Assim como vem falando em todos os cultos, mais um dia onde você tem o privilégio de entender um pouquinho mais daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Amém? Põe um pouquinho mais de retorno aqui para mim, Tassi, por favor. João, capítulo 3, versículo 3, amém? Falei para a Tassi perguntou assim, pastora, qual que é o tema, né? Qual que é o capítulo, o versículo na palavra? Eu falei, olha, a gente vai passear um pouquinho hoje, porque hoje o Senhor me deu... Tá bom, obrigada. Hoje o Senhor me deu uma estratégia diferente. Como a presbítera Elaine me ligou de tarde, eu já tinha algo no meu coração, mas eu fui ali, hoje foi dia, como todo mundo sabe, eu limpo a casa de feira. E aí, eu estava meia corrida, fazendo comida. Falei, meu Deus, tem que sentar, preparar a palavra, me preparar para a palavra, modo de dizer, né? Nos preparar, porque a palavra ela já está preparada. Ela já... Agora sumiu, agora ficou ruim. Mas a palavra que o Senhor me deu, nós vamos começar com o livro de João, capítulo 3. Nós vamos aqui ver 6, 7 versículos aí, mas a gente, no decorrer, eu vou falando os versículos e o Senhor vai falando aí conosco, amém? João 3 diz assim, eu vou ler com vocês lá no telão que eu acho que fica mais fácil. Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nós vemos aí uma passagem conhecida, vamos dizer, não vou dizer muito, mas conhecida, né? Quando Nicodemos chega para Jesus questionando e falando como é que um homem barbado, como é que um homem crescido pode nascer de novo, né? Você olhando para você mesmo, na nossa limitação humana, se alguém chega para você e fala assim, você precisa nascer de novo. A primeira coisa que vai vir no seu pensamento é literalmente você entrar lá no ventre da sua mãe novamente e nascer para começar tudo novo. E era isso que Nicodemos estava falando ali, se referindo. E aí Jesus olha para ele e fala assim, não é bem assim. Nós temos que nascer de novo quando nós conhecemos a verdade, quando nós conhecemos aquele que nos chamou, nós começamos a ter uma nova conduta, começamos a ter novos pensamentos, um novo caminhar. E isso simboliza o nascer de novo em Cristo. É uma palavra que vem bem a calhar com domingo, né? Onde nós teremos pessoas que decidiram descer as águas do batismo. Decidiram confessar Jesus publicamente e decidiram, né, no meio da igreja dizer, eu quero ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Eu desejo. E é exatamente isso que o Senhor está falando. Quando a gente tem esse primeiro encontro com o Senhor, é tão gostoso se a gente voltar lá atrás. Você lembra a primeira vez que você ouviu falar de Jesus? Você lembra quem foi a primeira pessoa que o Senhor pôs na tua frente para falar do amor dele? Para falar que ele morreu por você, que ele ressuscitou, que ele pagou pelos teus pecados e ele te ama. E hoje você é livre em Cristo. Se a gente voltar lá atrás, a gente começa a viver tantas coisas gostosas, né? Tantos momentos gostosos, aquele primeiro amor, onde parece que nada vai nos abalar, onde parece que a gente está com a força total, mas com o caminhar do tempo vem vindo desânimo, a mesmice, a gente vai se deixando nos levar
por coisas que não agradam ao Senhor, a gente vai se esquecendo das palavras, vai se esquecendo daquela força, daquela garra que a gente teve. E Jesus está dizendo exatamente isso, o nascer de novo. O nascer de novo nos dias atuais, ele tem que ser a todos os momentos. A todos os minutos nós precisamos nascer de novo em Cristo, porque nós somos errantes, nós somos pecadores. E o nascer de novo significa eu ter novas condutas diante do que a palavra do Senhor me diz. Um caráter que eu sei, o que é o caráter? É o conjunto ali das suas atitudes, dos seus pensamentos, do seu andar, do seu agir. Ele tem que condenar que você é templo do Espírito Santo. E aí, a partir do momento que a gente nasce de novo, eu quero que você leia comigo lá agora 2 Coríntios 5,17. Glória a Deus. 2 Coríntios 5,17. Olha o que a palavra diz. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas já se passaram. Eis que tudo novo se fez. Nós conhecemos a verdade. Nós renunciamos e declaramos que nós queremos nascer de novo. E quando eu tenho essa decisão, eu sei que não vai ser da noite para o dia que eu vou conseguir ser uma nova criatura. Porque assim como a palavra diz, as coisas velhas se passaram. A gente estava brincando ali no fundo, né, sobre o batismo, que é um bordão, vamos dizer assim, que o pessoal usa aí, né? Eu descobri que o velho homem aprendeu a nadar, né? Assim que o pessoal fala. E nós temos que tomar muito cuidado realmente. Porque não significa que você encontrou Jesus, que você desceu as águas, que você vai ser santo, que você não vai ter mais pecado, que você não vai ter mais problema. Pelo contrário. O inimigo das nossas almas, ele vai tentar com mais força, com mais garra, em tentar tirar do seu objetivo. Em tentar te tirar dos propósitos a qual Deus tem sobre a tua vida. E esse é um dos grandes erros das pessoas. É achando que a gente vai vir para Jesus e com um passe de mágica tudo vai se resolver. Eu não vou ter mais problema, eu não vou mais passar situação financeira apertada, eu não vou ter mais doença. É pelo contrário. É que literalmente parece que ele vai apertando a porca, vai apertando o parafuso. E aí vai vindo algumas incógnitas, alguns questionamentos. Mas Senhor, por quê? Senhor, eu te conheci, não era isso que o Senhor queria? Por que está sendo tão difícil? Mas aí vem aquele nó na cabeça. E o Espírito Santo já fazendo morada ali, tentando falar com você, tentando te convencer, tentando te mostrar, mas devido ao turbilhão de pensamentos, de sentimentos, nós não ouvimos a voz do Espírito. Nós não conseguimos ouvir, e aí está um grande problema. Que a gente volta a ter os mesmos hábitos, os mesmos costumes que nós tínhamos lá atrás, quando descemos a água do batismo, quando conhecemos a Jesus. Nós não nos permitirmos ser transformados pela palavra. Nós não nos permitirmos ser transformados pelo próprio Espírito Santo. Porque os meus sentimentos, ele fala mais alto. As minhas vontades, Deus não está resolvendo, eu vou na minha força. Eu vou dar o meu jeito. E o Espírito Santo falando, não faz, espera, confia, não tema. E a gente, naquele turbilhão, a gente se esquece de ouvir a voz do Espírito. E aí volta o velho palavreado, a velha conduta. Entenda que o Espírito Santo está querendo ministrar sobre a tua vida, como você ouvir a voz dele. É dia a dia com o Espírito Santo, dia a dia ouvindo,
andando, confiando, temendo. Em 1 Pedro 1:23, coloca aí, Tassi, por favor. 1 Pedro 1:23. Glória a Deus. Olha o que a palavra diz. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Deixa aí, Tassi. Olha que versículo tremendo para você guardar na tábua do teu coração, guardar na tua mente. Sendo de novo gerado, lembra do que a gente leu lá no começo? Vocês nasceram de novo, vocês foram gerados de novo em Cristo Jesus. Não de uma semente que é corruptível, mas de uma semente incorruptível, que é a própria palavra, o verbo, Jesus Cristo. Ele é vivo e Ele está dizendo que permanece para sempre. Ele permanece para sempre dentro de mim e de você, até o dia, a volta do Senhor. Amados, guarde essa palavra no teu coração. Não deixe que o diabo roube de você, porque você é templo, é morada do Espírito, e dentro de você há uma semente incorruptível. O diabo pode lançar palavras, pode lançar situações, pode se levantar quem for, mas quando eu e você cremos naquilo que habita dentro de mim e de você, ela germina, ela traz frutos, ela é viva. Quando você chora, você está germinando. Quando você está orando, você está germinando essa semente. Quando você está fazendo o que agrada a Deus, você está gerando algo em Deus. É forte, irmãos. Põe para mim, Tassi, por favor, Efésios 4:30. E agora você vai entender um ponto que muitos de nós pecamos. Olha só, Efésios 4:30. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Olha como uma palavra completa a outra. Não entristeceis o Espírito de Deus, o Espírito Santo, porque Ele está selado, Ele está cravado em você até a volta do Senhor. Ele não se aparta de você. Ele está com você. Mesmo quando você está ali, sabendo que é errado, Ele está dizendo para você, não faça. Ele não te abandona. Nós é que abandonamos. Nós é que deixamos, porque Deus, quando Ele fala, Ele cumpre. Você pensa que aquele que está lá na rua agora se prostituindo, se drogando, você acha que os olhos do Senhor não estão lá? Você acha que a presença de Deus não está lá vendo o que eles estão fazendo? Grande engano nosso achar que porque nós estamos aqui, Ele só está aqui. Ele está em todos os lugares. E a palavra dele está dizendo, não entristeceis o Espírito de Deus. Porque Ele habita dentro de você. Então quando você estiver escutando assim, mas pastora, como que é? Eu escuto uma voz. Para cada um Deus se manifesta de uma maneira. Não adianta falar para você, é assim ó. Não é assim ó, porque cada um Deus fala de uma maneira. Deus usou animais, Deus usou a natureza, Deus usa todas as maneiras para falar conosco. Sabe quando você parece que está sentindo algo assim dentro de você, uma intuição? Não faz, não vai dar certo. Sabe quando parece que você já está sentindo? É o Espírito já trazendo para você. É o Espírito já gerando em você. As mulheres costumam dizer que é o sexto sentido.
Quando a gente fala para os maridos, para os filhos, não faz. Olha lá, não falei que não era para fazer. Mas brincadeiras à parte, Ele é vivo. Ele fala comigo e com você. Então, irmãos, se coloquem diante da presença de Deus, arrependam-se, porque Ele é uma pessoa, Ele está aqui neste momento. E se você está entendendo e fechar os seus olhos, quando a Sabrina estava aqui ministrando louvor, quando ela estava louvando esse último louvor, quando ela diz assim, já estou indo ao teu encontro, eu fechei meus olhos ali, eu comecei a me ver como se fosse num campo lindo, gostoso, verde, e eu correndo, sabe aquela sensação de liberdade, quando não tem peso, quando não tem mais dor, é só você e parece que você quer gritar, uma sensação de liberdade, porque o Espírito é isso, nós somos livres em Deus, nós somos livres no Senhor, nada mais te prende, sabe o que te prende? Na minha vida e na sua vida não é o diabo não, irmãos, porque ele só pode chegar até a gente se for permissão de Deus. O que prende eu e você é a nossa própria mente, o nosso próprio eu, que nos prende e não nos faz viver aquilo que o Espírito tem para as nossas vidas. A nossa mente é enganosa, os nossos sentimentos é enganoso, nós não podemos confiar no nosso coração, porque muitas vezes nós deixamos levar pelos sentimentos. Glória a Deus. Põe para mim, Tassi, por favor, Gálatas 2:20. Olha só o que o apóstolo Paulo diz. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E é a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Paulo está dizendo aqui, não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Por mais que eu estou em carne, por mais que tenha minhas vontades, mas eu fui crucificado e por isso eu não me permito mais ser deixado pelas minhas emoções, pelas minhas vontades, pelos meus querer. Que você possa reconhecer que Jesus literalmente se entregou por mim e por você. Porque quando nós se achamos suficiente, fazemos as coisas com as nossas mãos, nós estamos dizendo assim, eu sei que o Senhor fez lá o sacrifício por mim, mas não valeu a pena porque eu estou tentando dar o meu jeito. Irmãos, isso é muito sério. Eu nego meio que inconsciente o sacrifício que Jesus fez por mim. Eu acho que eu, na minha limitação, nas minhas imperfeições, consigo resolver. Irmãos, quem é a obra para contender com o Criador? Quem é o vaso para contender com o oleiro? Eu só sei o que se passou e o que eu estou vivendo agora, mas Jesus já viu lá quem eu sou. Jesus, quando eu vim para cá, Ele já sabia quem eu seria nele. Ele já sabia desde o dia do meu nascimento até o dia da minha morte. Ele sabia dos meus dias tristes, dos meus dias alegres, daquilo que eu iria passar, daquilo que eu iria deixar de fazer, daquilo que eu faria. Por isso, confie. Eu sei que não é fácil a gente confiar. Confiar em algo que a gente não está vendo, que a gente sabe que é impossível. Mas esse é o diferencial, é acreditar que Deus é o Deus do impossível, independente do diagnóstico, independente das contas lá para pagar, e você não tem, fala, Senhor, Deus na hora certa, no momento certo, Ele vai trazer à tona aquilo que você precisa. Nós temos que entender que o trabalhar de Deus não é o nosso, e dói. Crescer
crescer dói, amadurecer dói, e não é para qualquer um. As maiores lutas são para os maiores guerreiros. Se você pegar um exército, os coronéis ali, os capitães, eles não vão colocar à frente, eles não vão colocar à frente da inteligência o soldado, aquele que começou agora. Ele vai começar ele vai colocar à frente de batalhas aquele que tem mais experiência, aquele que já conhece mais no profundo, aquele que tem estratégia, e a luta é exatamente para isso. É para que você tenha estratégias, para que você suba degraus, para que você ganhe algo que o mundo não tem. Por isso que às vezes as pessoas olham para mim e para você e dizem assim: nossa, sabe quando você percebe que a pessoa parece que tem inveja, você fala assim: mas eu não tenho nada. Mas a questão não é o que você tem, irmãos. Porque você pode não ter casa própria, você pode não ter carro, você pode ter a sua vida, tá naquela situação, você fala: Senhor, estou vendendo o almoço para comprar janta. Mas a pessoa está olhando para você e falando assim: nossa, eu queria ser igual ela. Porque ela vê que em você tem algo diferente. Ela contempla, ela consegue ver melhor que você quem habita dentro de você. Ela vê a sua garra, a sua força que vem de Deus, que vem do próprio Espírito Santo. E é isso que nós temos que mostrar para as pessoas. Nós não podemos passar a insegurança, de certo que nós não somos super-heróis. Nós não somos super-heroínas. Nós temos também os nossos dias só por Deus. Mas para o mundo, nós temos que sempre declarar que o Senhor é sobre as nossas vidas. Você pode ter os seus questionamentos, você e Deus lá no teu quarto. Mas para aquele que não conhece, para aquele que está afastado, para aquele que o conhece, você sabe que não está com a vida como o Senhor queria, você tem sim que ter uma postura como Jesus teria. Porque as pessoas reparam no nosso caminhar, reparam na nossa conduta e elas esperam um posicionamento diferente. Você pode perceber, a pessoa pode ser ateu, pode não acreditar em nada, mas na hora que acontece alguma coisa, ela vem te questionar justamente na tua fé, justamente naquilo que você acredita. É ou não é? Mesmo sem acreditar. Porque no fundo, ela quer que você tenha um posicionamento diferente. Ela espera que você viva realmente aquilo que você tem falado e aquilo que você tem pregado. Por isso a importância de ouvirmos o Espírito que habita dentro de mim e de você. E de aprender com Ele. Porque Ele está aqui para nos ensinar. Jesus veio para nos ensinar, Ele foi, mas deixou o Espírito de excelência, que continua nos ensinando dia após dia, minuto após minuto. Aleluia. Tá, se põe para mim, Gálatas 5, 17 e 18, nós vamos ler. Olha o que a palavra diz. Porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro para que não façais as coisas que quereis. Literalmente, quando a palavra do Senhor diz que o reino dos céus ele é conquistado a força. Qual que é a força? É exatamente sobre isso. Eu só li põe 18 então. Vamos continuar, esqueci do 18. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Nós temos que andar segundo o Espírito Santo nos diz. É a força de lutarmos contra a nossa própria carne. O mundo está dizendo para você, separa. O mundo está dizendo para você, não casa. O mundo está dizendo para você, não faça, você não vai dar certo, você não vai conseguir. Você não vai sair disso. Mas o Espírito que habita dentro de você, ele fala, vai porque é a minha força, vai porque sou eu que estou em ti, vai porque eu que estou te guiando. É mais fácil a gente deixar para lá do que reconstruir um casamento. É mais fácil a gente deixar para lá
as coisas do que reconstruir em Deus. É mais fácil a gente pegar algo novinho, bonitinho, né? Só que a gente se esquece que um dia tudo cai. Tudo fica velho, tudo passa, tudo morre. A única coisa que permanece é a palavra de Deus. É o Espírito de Deus. É o próprio Deus. Por isso, irmãos, lute contra a sua carne, mas que o Espírito sempre prevaleça. Que o Espírito de Deus, que a voz do Senhor sempre prevaleça sobre a tua vida. É literalmente quando a palavra diz que seríamos taxados como loucos. É literalmente aquele livro que é bem conhecido, Nos Meus Passos, o que faria Jesus, é isso? É literalmente isso. Veio o problema, veio a situação, se levantou contra mim, falou a calúnia, meu Deus, e agora? Jesus, o que o Senhor faria? Espírito Santo, eu não estou sabendo falar, eu não estou sabendo agir. E muitas vezes Ele vai se calar. Sabe para quê? Para que você também se cale. Porque nós, como seres humanos, é muito natural, quando vem o problema, a gente já querer resolver, rebater, fazer. E muitas vezes é momento de você parar, de você analisar, de você refletir, de você orar, de você buscar em Deus, para ver o que Deus vai falar. Eu digo para vocês que não é fácil. Eu já comentei isso com vocês aqui. Eu sempre fui uma pessoa, eu sou muito sincera, eu sou muito verdadeira, eu não consigo disfarçar, né? E eu digo para você que eu tenho buscado isso em Deus. Eu comentei com a pastora Lu, comentei com outro casal de pastores também, que a gente teve uma reunião lá da Verdade e Vida. E eu falei, pastor, de verdade, eu estou procurando mudar isso em mim. Porque eu sei que a gente precisa falar a verdade, mas a gente tem que saber falar a verdade. Porque a verdade, muitas vezes, ela machuca se ela dita de qualquer maneira. Por isso que tem aquele ditado que diz assim, às vezes é melhor você dar um tapa do que falar aquilo que você quer na hora ali. Porque as palavras, elas ferem, elas machucam. E nós temos que pedir isso para o Espírito Santo. O domínio próprio, a mansidão de saber falar. E eu comentei isso com o pastor Marcos. Falei, pastor, é que eu estou procurando isso que nem Jesus. Jesus, ele falava a verdade, mas ele falava a verdade de uma maneira para as pessoas, que as pessoas não tinham nem o que responder. Porque era tão louco já para a época, que as pessoas ficavam assim, mas meu Deus, quem é esse? E eu falei para ele, eu falo, pastor, eu tenho buscado isso em Deus para que eu possa falar aquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor deseja, mas de uma maneira que as pessoas entendam e vejam que é o próprio Jesus. Irmãos, eu não sou perfeita, mas é algo que eu tenho buscado em Deus, para mim me aperfeiçoar. E eu estava comentando isso com ele, e aí eu estava comentando com a esposa dele, falando assim, como é difícil, né? A geração, o ser humano de hoje está muito difícil. As pessoas não estão querendo aceitar, né, as verdades. A pessoa não está querendo renunciar, não está querendo viver realmente uma vida diante da presença de Deus. E eu comentando com ela, irmãos, aquela mulher pegou um guardanapo. Nós estávamos sentando almoçando. Foi uma das experiências mais doidas que eu tive. Ela pegou um guardanapo assim, ó. Aí eu estava aqui sentada com o bispo e ela na minha frente e o esposo dela do lado de lá. E ela pegou esse guardanapo e falou assim, segura aí. Eu segurei numa ponta, o bispo em outra, ela em outra e o marido em outra. E a gente no meio do restaurante. E aí ela falou assim, segura cada um numa ponta. E aí ela pôs os dedos no centro do guardanapo, assim. E ela falou assim, pastora, nunca mais diga que está difícil. Nunca mais diga que você está cansada. Aí eu olhei para ela, ela falou, sabe por quê? Porque esse papel que nós estamos segurando é o reino de Deus. E aqui no meio desse meu dedo é Deus no centro de tudo. E nós estamos tentando alcançar o objetivo no reino
estabelecer o reino aqui, alcançar aquilo que o Senhor tem. Então não diga que você está cansada, não diga que está difícil, porque Deus te trouxe até aqui. Deus sabia que você era capaz. Deus sabia que você ia suportar. Então não diga mais essas palavras, porque Deus confiou em você. Irmãos, aquilo abriu a minha mente num nível, e eu falei, Senhor, como nós somos falhos. Todo mundo, como o bispo disse aqui no começo, está cansado. Mas não adianta a gente ficar falando que está cansado. Sabe por quê? Porque se eu estou aqui, eu preciso sair daqui renovado. Porque o próprio Espírito que está aqui, nós estamos numa reunião falando e dizendo da presença do Senhor, dos bem-feitos do Senhor. Então renove as suas forças, renove os seus pensamentos, renove os seus sentimentos, porque Deus tem vida e vida em abundância. Não adianta a gente continuar murmurando, não adianta a gente ficar falando, porque isso não vai trazer. E às vezes eu fico pensando que a gente quer compartilhar no sentido de mostrar que a gente também tem as nossas fraquezas, mas nós estamos aqui e está tudo bem. Se eles não quiseram vir, cada um com seus problemas, essa é a realidade. Nós estamos aqui e o que nós estamos fazendo para estar aqui? Você veio em resposta para Deus e você veio também para se encher mais de Deus. Você entendeu e quis ficar com a melhor parte. Então, irmãos, cada um com as suas prioridades. Hoje eu entendo que você deu a sua prioridade para Deus. Você preferiu estar aqui. E glória a Deus por isso. Que você continue com esses pensamentos, com esses sentimentos. Porque Deus está vendo e sondando todas as coisas. Aleluia, Jesus. Põe Efésios 5,17 para mim, Tassi, por favor. Aí nós já vamos encerrar aí, em nome de Jesus. Efésios 5,17, nós vamos ler até o 21, tá bom? Olha o que a palavra diz. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Essa é a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus. Mas essa parte você pegou pesado, pastora. Você podia não ter falado, sujeitando-vos uns aos outros, suportando em amor. Ai, mas eu não tenho mais paciência. Você tem que ter. Porque Jesus tem paciência comigo e com você, por que você não vai ter com Ele? Irmãos, é difícil. Mas se Jesus tem, por que eu e você não podemos ter? É suportar em amor. É negar a si mesmo muitas vezes. Irmãos, eu vou te dizer, quantas vezes, lá atrás, na época a gente só tinha o João pequenininho. A gente tomava conta do ponto de pregação, lá em Diadema, no outro ministério da onde nós frequentávamos. E aí, na época, ele era diácono, bispo, e ele falava assim, você traz a palavra de dízimos e ofertas? Aí eu falava assim, tá bom. E aí subia lá, falando que Deus ia fazer, que Deus ia entrar com provisão. E lá em casa só Deus sabia. Eu não tinha mais nem o leite para pôr na mamadeira do João. E como é difícil, irmãos, a gente falar de algo muitas vezes que nós ainda não estamos vivendo. Porque nós viveremos. E vou te dizer que na hora foi difícil. Mas hoje eu olho para trás
E eu lembro com alegria. Porque no momento foi triste, irmãos. Eu não tenho leite para colocar na mamadeira do meu filho. Mas eu me lembro das experiências nas madrugadas orando e no dia seguinte Deus trocando na minha porta com a caixa de leite. Eu me lembro de cada detalhe, de cada provisão, de cada situação que para mim era impossível. Mas quando eu achava que não ia dar mais, Deus vinha no último segundo, no último minuto e trazia a provisão. Hoje, vou te dizer que há 20, 18 anos atrás, para mim era a morte, eu falar de algo que eu não estava vivendo. Mas eu precisava falar que Deus faz. E hoje eu posso te dizer, pode não ser daqui 1 mês, daqui 2 meses, porque eu não sei o tempo que Deus tem na tua vida. Na minha, eu vou te dizer que demorou um tempinho. Mas chegou. Vou te dizer que é fácil? Não, a gente passa por problemas também. Mas não tanto sufoco quanto a gente passou lá atrás. Mas foi experiências. Foi experiências que o Espírito Santo precisava ministrar sobre a minha vida. Ele precisava. Quando os meninos eram pequenos, foi o tempo que a gente mais passou perrengue. E eu falava assim, Senhor, só o bispo trabalhava. Ele não ganhava bem. Pagávamos aluguel com 2 crianças pequenas. Mudei diversas vezes. Fui morar com a minha mãe. Fui morar com a minha sogra. Guardei os móveis por muitas vezes. Passei muito perrengue. Mas Deus nunca nos desamparou. E hoje eu consigo dizer para você que eu louvo a Deus por cada luta. Porque fez eu ser quem eu sou. E eu me lembro, acho que a pastora Lu lembra dessa cena. Porque é uma cena que não sai da minha cabeça. Quando nós tivemos a confirmação da morte cerebral do Luiz, ela chegou para mim para conversar comigo. Eu virei para ela e falei assim, pastor, eu acho que eu estou sem fé. Aí ela falou assim, ela ficou olhando para mim. E aí o bispo, quando a gente estava ali conversando, que a gente teve a certeza da morte cerebral, ele virou para mim e falou assim, e agora? O que a gente vai fazer? Eu falei, nós vamos pegar 19 anos de evangelho e colocar em prática. Porque se nós não colocarmos em prática aquilo que nós aprendemos aqui, aquilo que nós aprendemos dia a dia com o Espírito Santo, eu vou te dizer que vai ficar mais difícil do que já é. Então que você entenda que cada situação que você tem passado é para você colocar em prática tudo aquilo que você tem aprendido através da palavra do Senhor. E o Espírito Santo habita dentro de você, te instruindo tudo o que você precisa fazer, cada passo que você tem que dar, cada palavra que você tem que dar, cada atitude, cada olhar, é tudo Ele que te guia. É só você dar liberdade. Ele faz no momento certo e na hora certa. Quero te dizer que não vai ser fácil, mas eu tenho algo de Deus para você, que vai ser glorioso. Naquele dia, que Ele disser assim para você, entra porque está tudo preparado. Sabe aquela aflição que você estava passando lá? Sabe aquele medo, aquelas preocupações? Ficaram lá para trás. Olha o que eu tenho preparado para você. Você trabalhou tanto lá para ter dinheiro, para ter recursos. E aqui você pisa em cima deles. Porque dinheiro, ouro, prata, não tem valor lá em cima. Quando a palavra diz para você, busque em primeiro lugar o reino, a justiça, porque as demais coisas Ele acrescenta, é exatamente isso. Se preocupe com as coisas do Senhor, porque das demais coisas é Ele que está cuidando. Olha que coisa linda, o próprio Deus,
O próprio Senhor está cuidando da tua vida, está cuidando de cada departamento, de cada área da tua vida. Receba isso em nome de Jesus. Dia a dia com o Espírito Santo. Ele vai falar, Ele vai te conduzir, Ele vai te mostrar. Basta você orar, basta você clamar e dar total liberdade para Ele. Amém? Glória a Deus. Vamos se colocar de pé e vamos orar? Aleluia. As meninas vão louvar? Vai? Glória a Deus. Vamos orar? Feche seus olhos. E não fique só escutando a minha oração, não. Começa a colocar para fora tudo aquilo que você precisa, tudo que você gostaria de falar. Fale para o Senhor, fala: Senhor, eu gostaria de ouvir a sua voz.